Olá, aqui quem fala é Michele Camargo e vamos a mais um vídeo sobre manutenção, continuando a nossa discussão sobre CPM, Critical Path Math, ou Método do Caminho Crítico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a sequência de planejamento e as ferramentas para isso, né, que são os diagramas de Ishikawa e Gantt, que são ferramentas utilizadas, por exemplo, também para a busca de solução de problemas em produção, né, são ferramentas da qualidade, né, ou também para projetos, né. Então é o que a gente já comentou, né, que o caminho crítico, esse método é usado também para projeto, para a condução de projetos de engenharia ou outros projetos de um modo geral. Antes da gente começar, você já baixou o material? Você pode baixar o material, os slides dessa aula e das aulas anteriores também, se assim você o quiser. Tem um link na descrição do vídeo, é só você acessar através desse link. Você já se inscreveu para as palestras sobre temas de manutenção que nós temos desenvolvido no Instituto de Engenharia? Então nós estamos como coordenador do Instituto de Engenharia, né, na divisão técnica de manutenção, e todo mês está tendo uma palestra, pelo menos uma palestra por mês. Nós já tivemos sobre selagem mecânica, nós já tivemos sobre Lean Manufacturing. E se caso você queira assistir essas palestras que já aconteceram, basta acessar o nosso site, cursosdeengenhariacia.com.br, ou procurar pelo YouTube também tem aqui, né? E gostaria de te pedir, né, curta o vídeo, né, e se inscreva no canal caso você não tenha feito ainda. Bom, feita essa introdução, vamos ao que interessa, né, a sequência de planejamento. O que é isso, né? A sequência de planejamento é o rol de atividades para o planejador atingir o plano de operação e emitir os documentos necessários, né? Então, quando a gente fala de documento necessário, é tudo a papelada, digamos assim, que acompanha, né, os processos de manutenção. Não existe mais, né, de chegar um supervisor e falar: "Ô, fulano, faça tal coisa lá". Não, tem que ir, né, as instruções para ele, né? E é isso quem faz é o planejador, né, os planejadores das empresas de modo geral. Isso consiste em o quê? Listar os serviços que serão executados, determinar o tempo que vai levar, as especialidades, ou seja, eu preciso de um eletricista, eu preciso de um mecânico, eu preciso de um caldeireiro, enfim, né, quais são as qualidades de profissional que são necessárias para a execução daquela manutenção, a quantidade, né, que se eu preciso de 2 mecânicos, 3, 4, enfim, né, isso também tem que estar determinado. Determinar a sequência lógica de operação, que aí entra o diagrama de Ishikawa. Não adianta vamos dizer que eu vou montar uma bomba, eu quero montar o selo mecânico da bomba. Se eu não colocar as tampas, o eixo, a luva, não adianta eu querer montar o selo, né? Então é exatamente isso que a gente está falando aqui. Construiu o chamado PERT CPM, que isso é uma ferramenta evolutiva, digamos assim, né, da CPM, que a gente vai falar no próximo vídeo, né, a gente vai entrar mais em detalhes no próximo vídeo. Construir aí o diagrama de Gantt, e emitir as OS, né, as chamadas ordens de serviço, as listas de materiais, relação de serviço por grupo e outros documentos que são necessários, né? Então, por exemplo, existem algumas manutenções que são feitas em altura, e para fazer manutenção em altura, por questão de segurança, somente pessoas qualificadas que fizeram treinamentos para isso podem executar. Então é preciso primeiro uma permissão de trabalho, né? Então foi feita a permissão de trabalho. Nas indústrias químicas, por exemplo, existem os reservatórios que armazenam, né, os produtos químicos, né? Mesmo quando eles estão vazios, né, depois de um uso, muito provavelmente existem resíduos ali ainda, né? Então, para entrar nesse reservatório chamado espaço confinado, não é qualquer pessoa que pode, ela precisa da permissão para isso, ela precisa de um treinamento para fazer isso, ela precisa de EPIs adequados, máscara, porque senão ela pode entrar lá no reservatório e morrer lá mesmo, né? Então, ou seja, tudo isso quem vai emitir, quem vai buscar, são os planejadores, né, que vão executar todas essas, a elaboração, a busca de todos esses documentos para que a manutenção ela ocorra. Falando um pouquinho sobre o diagrama de Ishikawa. O diagrama de Ishikawa é também conhecido como diagrama espinha de peixe, né? Como eu disse, ele é uma ferramenta também da gestão da qualidade, e ela é uma maneira, é um gráfico simples de construção rápida, que permite a visualização da sequência lógica de operação. Por exemplo,
eu vou desmontar, né, um equipamento, e aí primeira coisa eu tenho que desligar o painel. Depois eu retiro as correias, depois eu saco a polia, depois eu transporto as polias, depois eu torneio as polias, faço a chaveta, transporto a polia de novo, monto, ligo o painel e aí eu vou testar. Então isso aqui é uma sequência que é óbvio que cada uma dessas atividades elas podem ter um outro diagrama de Ishikawa para desmiuçar, digamos assim. O que seria desligar o painel? Bom, desligar o painel primeiro, desligar o disjuntor, depois desligar a chave geral, enfim, né, o que pode acontecer. Né, como sacar a polia? Né, sacar a polia primeiro, ele vai ter que soltar os parafusos, ou vai ter que tirar a chaveta, vai ter que vir com saca polia, né, ou uma ferramenta específica para sacar componentes, né? E aí ele vai instalar isso. Quer dizer, cada uma dessas atividades também podem ser melhor detalhadas para facilitar, digamos assim, o entendimento, né? E cada uma dessas atividades pode ser feita por uma pessoa diferente. Então, isso aqui ajuda justamente para que todos saibam o que deve ser feito e em que sequência deve ser feito. Na sequência, o diagrama de Gantt, né? O que seria o diagrama de Gantt? Ele consiste em um cronograma que permite fazer a programação das tarefas, mostrando as dependências entre essas tarefas. Então, voltando aqui na história do diagrama de Ishikawa. Não adianta eu querer tornear as polias se eu não tirei as polias antes. Não adianta eu querer sacar a polia se eu não tirei a correia. Então é exatamente isso que o diagrama de Gantt vai mostrar. Ele vai mostrar as atividades que são executadas e uma atividade ela só vai começar quando para fazer uma atividade eu preciso fazer uma anterior. Então ele vai começar posteriormente. Então basicamente é um diagrama de barras onde o tamanho, né, o comprimento dessas barras é proporcional ao tempo necessário para a execução. Então tem algumas pessoas que usam o Excel, por exemplo, para fazer isso. Tem pessoas que utilizam um software mais avançado, o MS Project e outros softwares similares para fazer, não só, esse software não serve só para o diagrama de Gantt, mas para uma infinidade de tarefas, né? Mas eles são ferramentas justamente para facilitar a elaboração e acompanhamento aí, dos processos. E uma tarefa só começa com o término daquela que ele depende. Como eu disse, né, não adianta eu querer usinar a polia se eu não tirei a polia antes. Então, ou seja, e os passos para a construção desse diagrama de Gantt, basicamente é determinar as tarefas, determinar as dependências entre essas tarefas e determinar os tempos necessários para a execução, e aí sim eu vou construir o gráfico. Então a gente pode mostrar um exemplo comparando aquilo que a gente falou, né, anteriormente. Então, a primeira coisa, a tarefa A é preparar os desenhos e lista de material. Preciso saber quais são, né, os materiais e os desenhos técnicos necessários para fazer montagem. E por mais estranho que pareça, eu vejo empresas, essa semana mesmo eu tive numa empresa, que a gente foi acompanhar a montagem e não tinha desenho. Ou seja, a chance de dar problema é muito grande, né, porque o desenho técnico vai mostrar todos os componentes que estão presentes na montagem daquele equipamento. E não tinha, simplesmente não tinha. Então a gente tem que ficar adaptando e lembrando, aí tem que pegar um cara experiente para fazer manutenção. Quer dizer, não faz muito sentido, né, você depender das pessoas. Você tem que ter todas as informações disponíveis no software, né? Senão não faz sentido eu pagar um software caro, os Oracle da vida, os SAP e por aí vai, né, as infinidades de software que existem aí, que são caríssimos, né, para as empresas fazerem implementação, e muitas vezes as informações continuam na cabeça das pessoas, né, que não, do ponto de vista da pessoa é bom porque ela é uma peça-chave, né, mas do ponto de vista para a empresa isso não é legal. Então a tarefa B seria obter os materiais para o eixo, a tarefa C, tornear esse eixo. E aí lá na frente, quanto tempo eu levo para preparar os desenhos desse material? Eu levo um dia, pode ser em horas, pode ser em semanas, enfim, né? Aí depende do tempo que você quiser utilizar. Para fazer o B eu dependo de A, para fazer o C eu dependo de B. Então não adianta tornear o eixo se eu não tenho um eixo, né? Se eu não tenho um material para tornear o eixo. Fresar o eixo, então tem que tornear primeiro para depois fresar. E assim por diante, obter materiais para polir, então depende de A. E quando eu tenho isso, eu vou montar o diagrama e ele ficaria dessa forma. De maneira que
Aqui eu tenho a etapa A, que é a separação lá do desenho, e aí eu tenho as etapas B e E, elas podem acontecer paralelamente aqui, elas podem acontecer simultaneamente. Mas só que assim, elas não precisam ter o mesmo tempo. Né? Então, ou seja, a tarefa C, que depende só de B, ela começa logo após o fim da tarefa de B. E essa tarefa F, que depende de E, também começa após. E assim, uma vez completadas essas tarefas, veja que mesmo terminando a tarefa D, eu não consigo começar a tarefa G sem que a tarefa F tenha continuado. Né? Então, ou seja, aí daí que vai vir o diagrama de PERT-CPM que a gente vai falar na próxima aula. É uma ferramenta importante do planejador ou programador, às vezes pode ser a mesma pessoa, né? Pois ela apresenta facilidade em controlar o tempo e reprogramar. Então, como a gente viu, né, o tamanho da barra mostra para a gente o tamanho de dias, por exemplo, ou de horas que vai levar para fazer determinada atividade. Só que ele possui algumas deficiências, né? Que uma delas eu dei uma pinceladinha. Quais tarefas irão atrasar se a tarefa C atrasar 2 dias? Né? Como colocar de forma clara os custos no diagrama? Quais tarefas são críticas para a realização de todo o trabalho? Então aí que vem, né, o método, o PERT-CPM, que a gente vai falar na próxima aula. Né? A gente vai detalhar melhor isso no vídeo. E ele é um outro diagrama que ele segue a ideia do Gantt, né? Só que ele aprimora isso, aí ele é conhecido aí como o caminho, o método caminho crítico, né? Ou CPM no inglês. E agora eu quero saber de você o que você achou do vídeo, né? Se gostou, dá um joinha, compartilha. Se você estiver assistindo no Facebook, marca aí um amigo seu que trabalha com manutenção. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.